E de volta com o Jogando Aberto, e esse é o nosso último bloco. Só que o nosso bate-papo aqui tá maravilhoso. Tá gostando, pastor? Com certeza. Jogando Aberto. Passou, fiquei assim, meu... No início o pastor ficou meio nervoso, achava que não ia dar conta do recado, mas tá muito bom. Agora, pastor, já que nós estamos no último bloco, e eu gosto muito de teclar na palavra jovem. O jovem na igreja é importante. A palavra de Deus para o jovem, porque existem jovens e jovens. Existem jovens que gostam de ouvir a palavra de Deus, e existem jovens que o mundo para ele é tudo. Deus talvez em segundo plano, ou quando está precisando. Como é que você vê essa questão? Olha, a juventude é um campo muito vasto para ser conquistado. E se tem pessoas que nós temos que trabalhar em prol delas, é a nossa juventude. Isso porque quando uma pessoa de idade avançada resolve se estragar ou ser ruim, o estrago é menor porque o tempo que tem para ela é menor. Mas quando o jovem, o adolescente, entra para o mundo das drogas ou da prostituição desenfreada, essa pessoa vai ter uma vida toda arruinada, toda infeliz. Então, o inimigo vai usar essa pessoa muito tempo, ela vai causar muito estrago para ela e para as demais pessoas. Por isso, pregar o evangelho à juventude é uma coisa muito importante, e a juventude tem um papel maravilhoso na igreja. E eu principalmente que posso dizer isso porque eu dirigi uma igreja que não tinha jovens. Então aquilo era muito difícil para mim, porque as pessoas de idade, elas nunca gostam de sentar nos primeiros bancos da igreja. Comumente elas ficam lá do meio para trás. E eu ficava na frente da igreja, aquele espaço aberto. Eu digo, meu Deus, manda algum jovem aqui, nem que seja para me dar trabalho, que eu vou ficar contente em ajudá-lo. Então é uma área muito boa que tem que ser trabalhada. Não só a igreja, mas as instituições, o poder público deve olhar para isso, porque nós estamos vivendo uma quebra de paradigma que a sociedade está fazendo. Ela sempre fez isso, mas agora nós estamos entrando para um período sem precedente, onde o relativismo, a quebra de princípios é terrível. A sociedade está querendo viver sem limites, sem ordem, fazer o que quer, o que pensa, o que deseja. Isso traz consequências desastrosas. Embora em nome da democracia se fale isso, mas há um princípio que deve ser seguido, que é o da palavra de Deus. Quando o jovem é ensinado a palavra de Deus, vai ser um bom cidadão, uma boa cidadã por toda a vida. Mas isso tem que partir da família? A família é a base. A família é a base. E aí é que está o problema, Eva, que a família desestruturada, ela não oferece suporte para a criação dos filhos. Nós lutamos com uma creche aqui, nós temos 180 crianças que nós assistimos aqui, manhã e tarde. Então eu vejo cada criança com cada comportamento que a gente tem certeza que os pais são completamente desorientados. Então isso é uma tristeza, porque quando a família é desestruturada, ela não oferece nada para a sua própria família, e quando a igreja pega essas pessoas, é um trabalho que às vezes se torna quase que impossível de se conquistar, que a família é a base. Inclusive tem até famílias que a mãe tem 3 filhos, aí tem sempre um que ela costuma dizer, esse aí é a ovelha negra da família, né? A gente já ouviu muitas pessoas falando isso. Qual o seu conselho, pastor, para que isso não aconteça, para que a mãe ou o pai pense 2 vezes antes de falar isso com o filho, já que nós falamos aqui na questão da palavra, tem poder? Olha, é bem correto que os pais não digam isso, porque talvez esse filho ou essa filha que está entrando nesse caminho e se tornando uma ovelha negra, já seja por ter ouvido isso.
pois nenhum pai, nenhuma mãe pode tratar um filho com inferioridade. Aquele filho que percebe que o seu irmão, a sua irmã, está sendo tratada com superioridade, ele já é um candidato a adoecer. Ele já se sente fora daquele ambiente porque ele já está rejeitado pelo próprio pai e pela própria mãe. Ainda que você possa perceber algum comportamento desse filho que faz ele diferente, mas não deve fazer nenhuma pronúncia menosprezando, inferiorizando, que você vai acabar de matá-lo. Então procure uma palavra sábia de autoestima, aplique amor a ele, porque se amando você, não colocar ele no pé de igualdade com os outros, odiando e menosprezando é praticamente impossível. E pregar o evangelho para esse tipo de jovem, digamos assim, jovem rebelde, que não dá importância à palavra de Deus, é difícil fazer isso? É difícil. Não é fácil, não é uma mágica, o evangelho não é mágica, o evangelho é uma mensagem de Deus que é colocada na mente das pessoas, é a boa notícia de Deus, mas essa mensagem, ela faz a transformação na pessoa mediante a conscientização, e a pessoa, quando ela é muito dificultosa, quando ela é muito insubmissa, comumente ela não atenciona o evangelho, até a gente conseguir a atenção dela para o evangelho demora muito e é um percentual pequeno, mas quando a gente consegue, a gente tem alegrias porque sabe que aquela pessoa realmente muda de vida. Nós temos casos aqui, eu luto com uma pessoa aqui que eu apanhei drogada mesmo, que daquela de não valer nada, e por incrível que pareça, um dia desse eu perdi a minha carteira com todos os documentos e dinheiro, e foi essa pessoa que achou e veio exatamente me entregar assim com aquela alegria, aquela satisfação de estar cometendo um ato justo de responsabilidade. Eu fiquei muito feliz com isso. Agora, pastor, jovens, eles costumam dizer que a forma de aproveitar a vida é bebendo, é se drogando, é pra balada, curtindo daquele jeito que às vezes acabam até em tragédias. Como é curtir a vida para um jovem, no seu ponto de vista? Qual é o melhor caminho para ele curtir a vida? Dessa forma que os jovens estão fazendo, seguindo esse pensamento expresso por você, isso é aquilo que nós podemos chamar de promiscuidade. Isso traz consequências desastrosas, é uma ilusão, porque a pessoa vai fazendo coisas erradas hoje, amanhã, e ela acaba trazendo as consequências disso para ela mesma. Problema de saúde, problema moral. Isso é uma coisa muito triste, você ver seu nome lá na lama, sem que você possa fazer nada. Você está tentando ser alguma coisa, mas todo mundo olha e vê que não tem nome, não tem história, não tem perfil. É uma pessoa que não significa muita coisa. Então, quando a pessoa entende a palavra de Deus, a juventude é maravilhosa. Eu volto a dizer, eu nasci num lar evangélico e eu nunca fui à festa, eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca fui disso, e me senti muito feliz, muito realizado, porque a cada pessoa que eu conversava era completamente lúcido, a cada lugar que eu ia eu sabia o que estava fazendo, conversava com as pessoas, como até hoje tinha um grande número de amigos no meio da juventude, e aquilo era bom, a gente se reunia para cantar, para ir a um retiro, para tocar violão, para fazer poesias. Então a vida cristã não é um gueto. Não, tem pessoas que têm lá na mente que a vida cristã, a vida da igreja é um gueto, é um setor isolado, onde as pessoas ficam a parte da sociedade. E não é isso. Nós temos uma vida muito alegre, muito saudável, nós temos encontros internos com palestras, com alimentação diversificada, com pessoas diferentes, com palestrantes importantes, palestras de autoestima, e ali nós fazemos tudo de bom que a vida oferece. Então a gente tem uma autoestima em servir a Jesus e é um bom local para a juventude. A igreja, ela oferece momentos, e não só momentos, mas ela oferece um estilo de vida que ninguém pode oferecer. Quem entra para a igreja e aprende a servir a Deus e se envolver nos trabalhos dela, tem uma juventude muito satisfatória. Pastor, e uma outra coisa também importante que eu não poderia deixar de falar nessa nossa entrevista é a questão do suicídio. Hoje, o suicídio é a 10ª causa que mais mata no mundo.
e a maioria são jovens. O que falta? Fé em Deus. Acima de tudo, falta fé em Deus, mas falta também preparo e oportunidade. Porque quando um jovem comete um suicídio, ele foi atacado por um desengano. Na mente dele, ele não tem mais condição nenhuma de superar aquela dificuldade que o leva ao suicídio. Então isso acontece em decorrência dela não ver oportunidade de sobressair. Quando é pelo aspecto financeiro, por exemplo, suicidou-se porque estava endividado, porque queria comprar isso ou aquilo, porque queria fazer alguma coisa, realizar um sonho, não conseguiu, ela se sentiu marginalizada, desvalorizada. Então ela entra em profunda tristeza, numa depressão profunda, que para ela o suicídio é uma saída. Quando é a questão sentimental, que também acontece muito isso, né? A pessoa tanto se suicida como mata, fazendo um crime passivo, como é conhecido. Agora, nós entendemos que se a pessoa for orientada, ela não vai de maneira nenhuma se suicidar. O suicídio é o pior caminho que uma pessoa pode fazer. Se é um crime hediondo, matar a vida de alguém, muito mais será matar a própria vida. O que justificaria você, uma moça tão bela, cometer o próprio suicídio, usar sua força para matar a si mesmo? Isso é uma loucura sem precedente. Não só uma coisa humana, mas uma ação também maligna, uma força estranha por trás disso, que prende a pessoa. Porque para o diabo, deixa eu colocar essa expressão assim, que ela é mais conhecida, para o diabo, que é o maior, o arqui-inimigo de Deus, é um prazer matar uma pessoa. Por isso, a cada dia que passa, o alto índice de suicídio é assustador, porque ele tem prazer de matar. E como as pessoas se distanciam de Deus, acaba aumentando esse número de mortes de forma trágica, terrível. Mas nós temos que conscientizar o nosso jovem, educar, dar oportunidade. É muito ruim. Você já pensou aquele jovem sai assim à rua, vai à praça com a sua namorada ou querendo uma namorada, ele não tem R$1 no bolso para comprar um picolé, um negócio, sei lá, uma balinha para dar à namorada, que ele se sente inútil, impotente. É preciso que as nossas autoridades vejam isso. Vamos gerar oportunidade para a nossa juventude, senão só tem a crescer o alto número de suicídio. Sem contar com as drogas, né? Exatamente, que as drogas é um fator miserável. O jovem precisa então de oportunidades. De oportunidade social. Se você for pesquisar hoje, você vai ver que a maior parte da nossa juventude está marginalizada. Parece ser uma palavra muito pesada, mas simplesmente significa quem está à margem e que não conseguiu ser inserido na sociedade. Jovem sobe, desce, vai e vem, entra anos e anos e ele não pode fazer uma compra, ele não tem poder aquisitivo de nada. Ninguém se sentiria feliz nessa situação. E olha, o nosso programa está chegando ao final, mas ainda cabe a nossa rapidinha, né? Eu vou agora perguntar para o pastor o significado de algumas palavras. Eu vou começar pela palavra fé. Fé é uma palavra que às vezes é confundida com sentimento, mas ela não é sentimento. Fé é uma dádiva de Deus. Embora todo mundo, quase que todo mundo, diz ter fé, mas aí entra pelo caminho do sentimento. Fé é um presente de Deus, como esse livro. Deus pegou e deu a você esse presente chamado fé. A partir daí, o medo da sua vida desaparece. Por mais que sejam as circunstâncias diversas, você sempre tem certeza que é vencedor. A fé faz isso, porque é um presente de Deus dado a você. Você falou uma coisa interessante. Muitos realmente confundem fé com sentimento. A diferença é grande. Enorme. E como fazer para descobrir? Tem que ter fé. Tem que estudar e conhecer-se a si mesmo, né? Porque os sentimentos eles passam, eles mudam, eles de conformidade com o que acontece à nossa volta, o sentimento muda. E a fé não.
A fé ela prevalece como presente de Deus, ela está na pessoa que tem dinheiro, na que não tem dinheiro, na pessoa sadia, na pessoa doente, na pessoa que está andando na praça, no leito de dor, nos problemas. A fé dá a ela a certeza absoluta de que ela vai superar, vai vencer. E volto a dizer, o medo desaparece em qualquer circunstância. Então quando a pessoa diz ter fé, mas ela anda amedrontada, ela não tem fé, ela tem apenas um sentimento. Apenas um sentimento. Paz. É tudo, né? Paz é outra dádiva de Deus que entra na pessoa, é um estado de paz de espírito, de calmaria de espírito. Quando Jesus estava nas suas andanças, até depois de ressuscitado, os discípulos estavam reunidos numa sala fechada, tristonhos, cabisbaixo, porque para eles era uma perda muito grande, eles estavam incertos naquele momento. Jesus entrou e saudou eles, ele até saudou na língua grega, porque ele usava, embora ele fosse judeu, mas ele usava, a sua linguagem era o grego koiné, que era o grego comum. O grego nos dias de Jesus era como o inglês nos dias de hoje. Então, se ele ficasse falando só o hebraico, ele ia falar somente uma meia dúzia perto dele. Então ele usou a língua grega koiné para fazer o seu sermão. Quando os discípulos estavam lá, ele chegou e disse dessa forma: a Irene do Kyrio, restim, alistés, estu. Então, naquele momento, ele abençoou, ele colocou sobre eles a paz divina. Ele disse: a minha paz eu vos dou. Então aquele estado de calmaria, de segurança, não é aquela coisa de ser covarde, dizer assim, não, a pessoa é mansa, é uma pessoa pacífica porque ela se acovarda. Não, é porque ela tem segurança do que ela está fazendo. Ela sabe o melhor caminho que ela tem que percorrer. Quem recebe de Deus a paz como dádiva é uma pessoa muito feliz, em qualquer circunstância. Você pode ver uma pessoa até morrendo e apertar a sua mão e transmitir para você paz. Agora, pastor, o que esse livro aqui? Qual o significado desse livro? Muito, porque ele é a revelação de Deus para a humanidade. 66 livros, uma enciclopédia completa. Esse livro ele contém todas as ciências que nós estudamos no campo secular, que eu já passei por elas, estou passando. Então, se você quiser aprender ciências exatas, ciências humanas, matemática, filosofia, sociologia, todas as matérias você pode encontrar nessa grande enciclopédia que levou 1046 anos de pesquisa para poder ser aprovado, só o Antigo Testamento. E levou mais 600 anos do Novo Testamento. Então é um livro que nenhuma outra literatura passou por tanta perícia, passou por uma minuciosa e acurada atenção para poder ser lançado no mercado. Então não tem nenhum livro igual a esse. A pessoa que lê e que passa a entender detalhadamente tudo que está escrito aqui, com certeza vai ver alguma mudança na sua vida? Com certeza vai. Agora, tu fizeste uma colocação muito certa. Quando eu estou dando aulas ali, eu sempre gosto de colocar no quadro a frase seguinte: existe um abismo enorme entre ler e entender que muita gente não consegue transpor, ou ler e estudar. A pessoa lê um livro, normalmente em meia hora ela devorou ele, mas o que ela entendeu? O que ela compreendeu? Então, quando você passa a compreender o significado da palavra de Deus, o que ela quer dizer, porque todo esse conjunto de literatura tem um objetivo: levar você a Deus. A Bíblia não é um livro de curiosidades, como alguém queira imaginar, de porfias, de briga, de causar divisões. Todo o estudo da Bíblia ela tem como objetivo levar você para perto de Deus, me levar para perto de Deus. E quando eu estou perto de Deus, eu vou entender a sua fala. Nós podemos entender a fala de qualquer uma pessoa pela nossa capacidade, mas quando nós amamos a pessoa, nós entendemos melhor. Então, quando a gente ama, a gente quer estar perto, a gente quer ouvir, a gente quer a atenção, a gente dá atenção, a gente sente e transmite afeto. Quando a gente ama a Deus, entende melhor a palavra dele. E olha, agora para encerrar o nosso programa, eu quero fazer mais uma pergunta. Pastor,
A gente tem observado, a gente tem percebido hoje em dia que as igrejas evangélicas, elas estão aumentando, as pessoas estão se dedicando mais, né? Você vê pessoas, vou citar um exemplo, por exemplo, de uma pessoa, de um cantor de pagode, que conhecido bastante no Brasil inteiro, aí não, eu vou cantar para Jesus. Então a gente está ouvindo falar, a gente está vendo isso acontecer. Como é que você vê essa mudança? É um sinal de Deus? Não tenha dúvida de que é um sinal de Deus. O profeta Joel, ele disse que nos últimos dias o Espírito do Senhor derramaria conhecimento sobre toda a humanidade, sobre toda a carne. Jovens, velhos, teriam visões a respeito de Deus, a revelação de Deus. É claro que deve ter alguma pessoa que possa vir por interesse comercial, porque o segmento evangélico já é muito grande e compra muito material. Quando se diz material evangélico, então há uma venda de CDs, de DVDs muito grande. Pode que alguém venha com esse interesse, mas não é o caso que nós queremos colocar. Eu entendo que grande parte deles estão vindo por entender mesmo que é um chamado de Deus, é um cumprimento das profecias divinas, e o Brasil, ele caminha para ser uma nação evangélica em pouco tempo. Inclusive hoje nosso maior desafio é construir igreja. Nós estamos fazendo 1, 2 e tem 3, 4 na frente, esperando para ser construídas, porque a demanda é muito grande. Graças a Deus por isso. Pois é, e olha gente, chegamos ao final de mais um programa Jogando Aberto. O nosso convidado de hoje foi o pastor Elias Santos, presidente do Templo Central da Assembleia de Deus aqui de Trizidela do Vale, e a gente vai se despedir agora. Mas antes eu vou deixar ele para as suas considerações finais, e eu gostaria que uma parte dela fosse em hebraico, porque eu sei que ele também fala. Pode ser, pastor? Peguei de surpresa. É Jogando Aberto. Muito bem, eu quero agradecer a você e toda a sua equipe, a TV Rio Flores, que sempre foi um canal aberto para a gente transmitir a palavra de Deus. E eu estou muito grato por tudo que aconteceu aqui no nosso trabalho em Trizidela do Vale, que foi um trabalho amigável do começo ao final. Acredito que se não fosse, vocês também não estariam aqui. O nosso agradecimento de coração a todos vocês, ao povo trizidelense, as nossas autoridades, a igreja, o povo católico, Frei William e também o Padre Wagner. São pessoas maravilhosas. Sigam esse caminho da unificação, que isso é proveitoso para todos. E agora, encerrando nossas palavras, como ela pediu que a gente terminasse dando uma saudação hebraica, que eu nem gosto de fazer isso, mas eu diria assim: aperte, Hilst, Ahot, Shalom Adonai. Deus abençoe, a paz seja contigo. Tudo bem. Tchau, gente, até o próximo programa.